Olá a todos que estão nos acompanhando pelo canal da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria nos reunirmos neste momento e estamos para desenvolver uma atividade ligada à Casa Espírita Maria de Nazaré. Eu sou a Vânia e sempre trabalho em parceria com meu companheiro João Firmino e hoje estamos responsáveis por esta atividade que visa uma abordagem ligeira, breve, de 3 obras da doutrina espírita. O livro Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos a nossa atividade de hoje, eu tenho 2 recados. O primeiro, que amanhã, 13 de novembro, às 20 horas, em primeira chamada, na Casa Espírita Maria de Nazaré, e às 20h30, em segunda chamada, estamos convidando a todos que são associados da casa, trabalhadores, para a eleição da nova diretoria. Contamos com vocês. O outro recado é que neste sábado, 14 de novembro, das 15 às 16h30, os portões da Casa Espírita Maria de Nazaré estarão abertos para receber mantimentos, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza para a campanha de Fraternidade Alta de Souza. É uma campanha solidária que objetiva assistir famílias cadastradas em nossa casa. Confeccionamos cestas, organizamos no domingo e na segunda-feira, então, as cestas são distribuídas para as famílias que têm cadastro conosco. Meus amigos, esses eram os 2 recados. Então agora vamos unindo os nossos corações, os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de elevarmos a nossa condição vibratória, elevarmos o pensamento a Deus, rogando a proteção do mais alto, fazendo a prece que Jesus, nosso Divino Mestre Salvador, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, dando início então ao nosso pequeno estudo, vamos abordar uma mensagem, uma lição do livro Fonte Viva. No caso hoje é a lição de número 141, Renova-te sempre. E as mensagens do Fonte Viva sempre se iniciam com versículos do Novo Testamento, e este é de Paulo. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O título da mensagem: Renova-te sempre. Cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz,
que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Renova-te sempre é a mensagem que um Fonte Viva nos traz hoje à nossa mente e ao nosso coração. E eu gostaria de comentar inicialmente o versículo de Paulo no 2 Coríntios, em que ele fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É certo que o homem, nós precisamos entender como humanidade terrestre, como ser humano, homem, mulher. Então, o que Paulo nos diz aqui é que o homem exterior, ou seja, o corpo físico, ele se corrompe. Por quê? Nós vamos no ciclo da vida, vamos amadurecendo, envelhecendo e um dia seremos confrontados com a perda do veículo físico, ou seja, um dia teremos que deixar este corpo aqui na Terra e ao desencarnarmos, o que levaremos? Tudo que for material aqui ficará. Bens preciosos do ponto de vista terreno, joias, dinheiro, valores deixados no banco, propriedades, ações, enfim, tudo que de material for, deixaremos aqui, inclusive o nosso corpo físico. Então, o corpo, de fato, com o tempo, ele vai se desgastando. Não é por isso que não vamos ter o cuidado necessário com ele. Claro, o corpo é um templo, o corpo é um vaso sagrado e a flor do espírito está neste vaso e ele precisa ser cuidado com muito carinho, respeito e amor para que possamos de fato florescer em espírito. Afirma Paulo que ainda que envelheçamos, não é? O interior se renova. O que ele quer dizer com isso? Que com todas as experiências que vamos vivenciando no dia a dia da jornada terrena, se nós tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós vamos aprendendo com os nossos erros, com as nossas quedas. E é importante que nos renovemos. Porém, Emmanuel nos cita 4 situações em que a humanidade terrena se debate e normalmente empaca e não consegue avançar. Quais seriam essas 4 situações? Emmanuel nos fala da enfermidade, da pobreza, da desilusão e da velhice. Então, eu vou fazer ligeiros comentários a respeito dessas 4 questões. Enfermidade é a doença. Então,
normalmente, quando vamos envelhecendo, sofremos os achaques da velhice, doenças que antes não tínhamos, que se manifestam com o correr dos anos. Então, como nós olhamos para essa doença? O que Emmanuel nos fala da moléstia, da doença, da enfermidade? Ele diz que é uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. Ou seja, a doença no corpo é a cura do espírito e é uma intimação transitória, ou seja, é passageira e é uma intimação. Nós sabemos que quando somos intimados é algo compulsório, não podemos deixar de comparecer. Então, a doença é algo que é salutar, é saudável para o espírito, embora contraditoriamente faça com que o corpo sofra os efeitos da enfermidade e da doença. Ele fala também da pobreza, que é um obstáculo educativo. A pobreza é obstáculo educativo quando a pessoa consegue compreender que na pobreza, que na escassez de recursos, ela pode cultivar valores da alma, não fixar tanto nos valores materiais, mas aquele que diante da escassez de recursos recorre ao crime, ao roubo, ao furto, para se apropriar indebitamente daquilo que não é seu, não passa na prova. Então, a prova da pobreza é a prova da resignação. Não queremos dizer com isso que devemos cruzar os braços e não procurar evoluir, progredir. Claro, isso é lícito e é desejável que o espírito procure sempre progredir através do estudo, através do trabalho digno. E depois tem mais uma questão: o desapontamento, a decepção. Como é que nós lidamos com aquilo que nos desaponta, que nos decepciona? Na realidade, precisamos ter resiliência diante dos desafios. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar às situações, superando esses desafios, e não que nós nos entreguemos, que entremos em parafuso, que entremos em depressão, que fujamos, às dificuldades, aos desapontamentos da vida. E por fim, a senectude do corpo físico, ou seja, a velhice. Com o correr dos anos, nós sabemos que com o desgaste do corpo, estamos nos aproximando da nossa desencarnação. Eu ouvi uma frase esta semana que eu achei bem interessante. Diz assim, que o idoso é o jovem que deu certo. Ou seja, se ele chegou à idade do idoso, ele passou pela juventude. E se não chegou, então o jovem não deu certo porque não acabou chegando à maturidade. E isso nos mostra que a maturidade, a idade mais avançada, ela nos traz tesouros da experiência. Não é verdade? É uma poupança de valores imperecíveis que o espírito vai ter consigo para todo o sempre. Então, a velhice, a idade avançada, não pode ser vista com temor, com certa estranheza, porque é algo natural da vida. Precisamos desencarnar, morrer, para depois renascer. Somos eternos e viveremos para sempre, somente o corpo é que fica. Então, diante de todos esses obstáculos, pobreza, desapontamentos, velhice, enfim, enfermidades, como que nós precisamos agir? Renovando os nossos conceitos, nos renovando dia a dia com fé, esperança e alegria. Essas foram as considerações do livro Fonte Viva. Vamos agora para um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo.
O Evangelho será comentado pelo João Firmino. Depois eu retorno para ler uma questão do livro dos Espíritos. A mensagem do Evangelho está contida no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando que pobres de espírito, diferentemente do que se fala, popularmente, não é, pobre de espírito não é absolutamente aquela pessoa mesquinha, infeliz, não. Pobres de espírito são os humildes. Vamos então à mensagem de hoje. É uma instrução dos Espíritos por Ferdinando e foi passada em Bordeaux, uma cidade da França, em 1862, portanto, há 158 anos. Título dessa mensagem: Missão do Homem Inteligente na Terra. Mais uma vez, encaremos homem como ser humano, homem, mulher. É o item 13, para quem depois quiser dar uma repassada nessa mensagem. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer, se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve se fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil. Ao fazerem progredir a humanidade, muitos, infelizmente, a transformaram em um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Vou chamar o João Firmino para comentar o texto A Missão do Homem Inteligente na Terra. Com vocês, João. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus continue reinando, predominando nas nossas ações, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso vibrar. Missão do homem inteligente na Terra. A inteligência é um dos mais preciosos talentos que recebemos do Pai, da providência divina,
do Senhor, né, que nos faz lembrar a parábola dos talentos, onde o Senhor chamou, né, seus servidores, entregou a um 5, a um segundo 2 e a um terceiro 1. Então, todos nós recebemos ou temos esse talento da inteligência nas nossas mãos e temos aí a responsabilidade de utilizá-la da melhor maneira possível. Infelizmente, nem todos têm esta compreensão, têm cumprido com esse dever, com essa responsabilidade de realmente colocar este talento a ser desenvolvido, a ser multiplicado, a ser colocado, diríamos assim, na terra da consciência, para que ele possa germinar e produzir frutos maravilhosos. Infelizmente, são muitos os espíritos que reencarnam com talento da inteligência numa condição elevadíssima e muitos que fracassaram. Porque se nós olharmos ao longo da nossa história, nós temos aí daria para escrevermos um livro só de nomes de alguns espíritos que a gente tem conhecimento, que receberam os talentos da inteligência, eu diria que em doses elevadíssimas, e fracassaram. Nós podemos citar aí muitos, né, Hitler e outros mais que vieram com uma inteligência fantástica, né? O cientista americano que foi o que criou a bomba atômica, que me fugiu o nome dele agora, estava com o nome na mente, não sei o que, von Braun, né, Vânia? Não, assim. São espíritos inteligentíssimos. E se nós olharmos hoje, para relembrar assim algumas coisas ruins que nos acontecem, nas penitenciárias nós temos muitos prisioneiros que são espíritos inteligentíssimos. No rol aí das grandes facções, todos os líderes são espíritos inteligentíssimos, que usam a inteligência para o crime. É lamentável, é lamentável. Temos outros também que estão usando a inteligência de uma maneira fantástica, né, para desenvolver tecnologia que tem facilitado as nossas comunicações. Eu lembro que hoje eu tenho 70 anos e alguns meses, né? E quando eu era garoto, já rapazinho, eu lembro que aos 20 e poucos anos, até os 25 anos por aí, quando eu saí de Minas e vim para São Paulo, eu ia completar 25 anos. Eu lembro que para a gente fazer uma ligação interurbana era um sacrifício, uma demora. Tínhamos que fazer uma ligação para telefonista, pedir para fazer a ligação para o Rio. Eu lembro que uma vez eu quis falar com meu irmão no Rio, não consegui porque não foi possível. E eu fui até um centro telefônico. Hoje nós estamos aí num momento atual fantástico. Através do celular a gente tem contato com o mundo, assim, em tempo real. Nesse período de 75,
por aí mais ou menos, até os anos 80, eu lembro que quem tinha um aparelho telefônico em casa, olha, eram poucas as pessoas, eram tidas como famílias de bem, de boa vida, porque tinham um aparelho telefônico. Eu lembro que já até mais tarde, por volta de 82, 83, por aí, um amigo meu, que a gente trabalhava no Bezerra de Menezes, fazendo campanha Alta de Souza, ele era ferramenteiro na Volkswagen, ganhava um bom salário, ele aceitou um acordo com a Volks, pegou um bom dinheiro, comprou 5 linhas telefônicas para alugar. Ele falou, João, vou ganhar dinheiro sem trabalhar, não preciso ficar mais lá dentro da Volks. Acho que um ano e pouco depois, ou menos até, surgiu um boom aí da tecnologia, e ele perdeu dinheiro, ninguém quis mais alugar telefone, porque em seguida veio o celular. Tudo isso fruto de quê? Fruto da inteligência. Espíritos que reencarnaram e estão aí a reencarnar com cabedal, um QI de inteligência elevadíssimo para usar para o bem. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. E são espíritos que reencarnam em corpos masculinos, em corpos femininos. A gente cita assim o homem, generalizando, porque praticamente podemos dizer que o espírito não tem sexo, né? Ele é um ser inteligente. E o falar homem inteligente, temos também muitas mulheres inteligentes que estão realizando trabalhos maravilhosos, hoje em todas as posições, em todos os postos de atividade profissional, social, de liderança, em todos os sentidos, né, em todos os órgãos da nossa sociedade. Então, o espírito reencarna com esse compromisso, recebe do Pai esse talento extraordinário da inteligência para produzir coisas boas, para produzir o bem, para trazer progresso para os seus irmãos, para colaborar com a evolução do planeta, ou seja, a evolução da sociedade, porque o que compõe o planeta na sua dinâmica de vida, de progresso, de criatividade, de evolução, são os espíritos que aqui estão encarnados. Porque não teria razão nenhuma de ser esse planeta lindo, maravilhoso, uma criação fantástica do Pai, se ele não fosse aqui enviar seus filhos, os espíritos, para crescerem, para progredirem, para desenvolver a sua inteligência para o bem. Meus queridos irmãos, poderíamos continuar aqui por mais uma meia hora ou mais, porque o assunto é palpitante e as coisas começam a fluir. Mas nós temos meia hora, a Vânia vai ler a pergunta do Livro dos Espíritos e em seguida encerraremos a nossa live de hoje. Queridos amigos, dando continuidade ao nosso breve estudo de hoje, nós vamos ler e comentar uma questão ligada ao Livro dos Espíritos. Como estamos fazendo na sequência, hoje abordaremos a questão de número 567. E é Kardec quem indaga aos espíritos a seguinte questão: os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? O que quer dizer o verbo imiscuir? Quer dizer se intrometerem em algo que não lhe diz respeito, ou se misturar,
de alguma forma interferir. Então é isso que Kardec pergunta: se os espíritos se intrometem, se misturam a nossa vida, as nossas coisas. Então ele está perguntando se os espíritos se misturam nas nossas ocupações e em nossos prazeres. E os espíritos superiores respondem a esta questão da seguinte forma: os espíritos vulgares, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Bem, então a resposta à questão, à indagação de Kardec, é que sim, que os espíritos se intrometem na nossa vida. Há uma questão, inclusive, que diz que eles interferem tanto que normalmente são eles que nos conduzem. Mas aí vamos pensar o seguinte: os espíritos vulgares são aqueles que não têm elevação. Eles sim se misturam, porque eles estão muito próximos da materialidade. E eles atuam excitando as nossas paixões. Que paixões são essas? Orgulho, egoísmo, sensualidade, inveja, ciúme, vaidade, arrogância, prepotência. Essas são as más paixões, são as paixões. Então, os espíritos inferiores, sim. Os espíritos vulgares, sim, eles se intrometem. Ao passo que os espíritos superiores jamais eles vão se intrometer a ponto de comprometer o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam. São espíritos superiores, bondosos, generosos, e eles, diferentemente dos espíritos vulgares, eles não vão excitar as nossas más paixões. Pelo contrário, eles vão moderar as nossas paixões. Respeitam o nosso livre-arbítrio. Respeitam, como o João está me dizendo aqui, respeitam o nosso livre-arbítrio. Isso é importantíssimo. Já os espíritos vulgares não respeitam. Eles, de fato, se intrometem. E aí, nós vamos nos lembrar também que cada um de nós, pela misericórdia do Pai, temos um mentor. É por isso que acho que Santo Agostinho, que recomenda, antes de aceitarmos as opiniões dos espíritos, verificamos se realmente eles são espíritos do bem, espíritos de Deus, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma recomendação a todos nós, né? Então, se nos é recomendado essa cautela, essa verificação, é que realmente os que interferem, intrometem na nossa vida não são todos os espíritos confiáveis. De certa forma, da maneira geral, não. Sim, sim. E João, João Evangelista também disse que não confieis em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Queridos amigos, este então foi o nosso estudo, nós estamos chegando ao término e eu quero lembrar a todos então que sábado tem a campanha de Fraternidade Alta de Souza e agora então vamos unindo os nossos corações, porque o tempo já está se esgotando, mas queremos agradecer enormemente a cada um de vocês que nos acolhem com seu carinho, com seu afeto, participando das nossas lives. Quero lembrar também que as nossas lives, elas são feitas ao vivo no Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, mas depois elas são convertidas para o YouTube. Então, ainda que vocês assistam no Facebook, que possam também ir lá no YouTube e dar o seu like para impulsionar o nosso canal. Agradecemos muito. Queridos amigos, vamos então neste momento elevando o pensamento a Deus, nos conectando à equipe espiritual
da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, vamos mentalizar Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, Mãe de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, amanhã, excepcionalmente, nosso amigo Ezequiel não poderá fazer a live, porque ele irá fazer a palestra presencialmente na casa, às 19h30. Então, amanhã estarei com vocês novamente para abordar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, fiquem com Deus, um excelente final de quinta-feira. A todos vocês, um abraço fraterno, meu, do João e da minha mãe, que está sempre nos acompanhando em nossas lives, a Dona Leonor. Fiquem com Deus, até a próxima!